mente os manuscritos, e confesso que esses escritos têm me perturbado bastante. Preciso lê-los novamente, com mais calma. Continuam perturbando você? E muito. Já lhe falei sobre o que pai Sebastião me disse, sobre a dívida que diz ter para comigo e que gostaria que eu ajudasse no auxílio a outros escravos que estiveram envolvidos conosco. Sei. É justamente sobre isso que vim lhe falar. Sabe, Haroldo, tenho a impressão que tudo que ali tenho lido, já vivi em outra vida. Às vezes parece-me que estou vendo ou, mesmo, recordando aquele ambiente. Parece-me conhecê-lo. Chego a pensar que tenho algo a ver com Celestino. Com Celestino? E que ligação poderia ser essa? Nelson fica alguns segundos em silêncio até responder de um só fôlego e com muita coragem. Tenho a sensação de ter sido um dos escravos, mais precisamente, Noal, que queria se vingar dele nessa passada encarnação. Algo mais nessa história o faz pensar assim. Digamos algo mais expressivo, mais contundente, mais real. Sim. Bem, você conhece um lado negativo de meu passado, nesta presente encarnação. Conheço. E até tentou demover-me do que estava fazendo. É verdade. Até cheguei a me afastar de você porque não concordava com tudo aquilo. Certo, e não o culpo por isso. O que acontece, Haroldo, é que a noite passada tive um sonho muito real. Primeiro com minha esposa, depois com o pai Sebastião, e tive uma visão. E que visão foi essa? Vi o rosto de Celestino como se uma fotografia me tivesse sido apresentada pelo preto velho. Uma fotografia? Não foi bem uma fotografia. Pai Sebastião aproximou a palma de sua mão direita sobre meus olhos e, fechando-os, vi nitidamente o rosto do feitor. E você o reconheceu? Sim, e não foi só isso. Quando fixei bem meu olhar sobre aquela visão, esta se transformou num rosto bem conhecido por mim. O da pessoa que você prejudicou, conclui Haroldo, com segurança. Isso mesmo. Você não pode imaginar, Haroldo, como dói um remorso, exclama o homem, vindo às lágrimas. Posso imaginar. Mas por que não o procura? Por que não o procura e o ajuda? Porque ele está morto. Morto. Isso mesmo. Sei até onde está enterrado. E penso que pode ter sido um suicídio. Suicídio? Sim. Foi atropelado numa avenida bastante movimentada. Pelo menos, foi o que meu funcionário pôde descobrir. Meu Deus. Pobre rapaz. Se me lembro bem, seu nome era Cláudio, não? Sim. Você sabe se ele tinha parentes, Haroldo? Tenho certeza que não. Como é do seu conhecimento, Cláudio frequentou muito tempo este centro e, quando tudo aconteceu, na época, eu também era um jovem, um pouco mais velho que ele e o conhecia, porém, não tínhamos muito contato. Sabia ser ele um grande conhecedor da doutrina e prestava preciosa colaboração a esta casa. Quando soube o que você estava fazendo, procurei dissuadi-lo de seu intento. Lembro-me. Na época, seus pais já haviam desencarnado e, depois de tudo o que aconteceu com ele, sei que alguns amigos o acolheram. Mas, de repente, não o vi mais e, pelo que soube, não tinha nenhum parente e nunca mais tive notícias suas. E, agora, você me diz que ele parece ter se suicidado, ou, pelo menos, que já desencanou, tendo em vista o túmulo encontrado. Isso foi o que pude apurar. Um funcionário meu realizou uma investigação bastante minuciosa. Por causa dos negócios, ainda detínhamos em nossos arquivos o número de sua identidade e, por esse números, foi localizado o local em que se encontra sepultado. Meu funcionário verificou os documentos do cemitério. É ele, mesmo. Mas também, vim falar com você, Haroldo, porque algo aconteceu de muito estranho com um de meus funcionários, inclusive, o que, na época, foi meu porta-voz de toda a negociação, ou, se quiser melhor denominá-la, de toda a trama. E o que aconteceu, Nelson? Fiquei sabendo que Otávio está passando por grave problema de depressão há quase um mês. Faltou vários dias ao serviço. Sua esposa pensava que ele estivesse trabalhando, vindo a saber, através de um conhecido, que ele ficava quase o dia todo caminhando pela cidade ou sentado em uma praça. Até pensava que ele estivesse em férias. Depois, trancou-se em seu quarto. Agora, com um tratamento psiquiátrico, com medicamentos, já está conseguindo frequentar os outros cômodos da casa e conseguiu falar comigo em particular,
quando fui visitá-lo anteontem com meu filho Roberto. Por sorte, pediu para falar comigo a sós. Penso, também, que está necessitando de auxílio espiritual. E o que poderemos fazer por ele? Ele lhe contou que o deixou nesse estado? Contou-me, sim, e o caso é grave, pelo menos para mim, e nem sei o que dizer sobre isso. Penso que ele está num processo, como o meu, de desenvolvimento da vidência. E presumo que ele deva ter visto algo que o chocou a tal ponto de levá-lo a essa depressão. Tenho certeza de que foi isso. E o que foi ou, com mais certeza, quem foi que ele viu? Nelson faz ar grave e responde. Ele me disse ter visto Cláudio. Ele viu Cláudio? Ele tem certeza disso? Tem. Então, ele deve ter visto o espírito. Foi o que pensei. E em que condições foi isso e o que ele fez? Otávio relatou-me que havia ido, num fim de semana, até a cidade de... Esqueci meu nome, agora. Bem, não importa. Ele me disse que tinha ido a uma cidade, com os amigos, para pescar. Quando já estavam para chegar ao destino, pararam num restaurante, desses à beira da estrada, para comerem alguma coisa. De repente, distraído que se encontrava, olhou para fora, para o pátio, onde se localizava um posto de combustível, e viu alguém que lhe chamou a atenção. Naquele momento, sem saber o porquê, era uma pessoa que vinha se encaminhando em direção a uma das vidraças do restaurante que, ao chegar próximo a este, quase chegou a colar a cabeça no vidro para espiar em seu interior. E foi aí que ele levou um grande choque. Era Cláudio. Diz ele que sim e que, após alguns segundos sem saber o que fazer, não resistiu e correu para fora do recinto, com o olhar preso naquele rosto. Porém, teve de passar por entre um corredor de produtos que se encontrava à venda, momento em que o perdeu de vista. Disse-me ele que a porta de saída se encontrava a cerca de 2 metros daquela vidraça, mas que, assim que saiu, após poucos segundos, Cláudio desaparecera. Afobado, correu para os 2 lados da construção, mas não mais o viu. Ele pode ter se confundido. Foi o que eu disse a ele. Mesmo porque, conforme me descreveu, Cláudio se encontrava bem mais velho e trazia um semblante bastante sereno. A única coisa que posso deduzir é que ele tenha visto o espírito. Bem, Nelson, eu tenho 2 considerações a fazer. A primeira é que se Cláudio desencanou moço ainda, e bom rapaz como era, mesmo com a hipótese de ter se suicidado, com certeza, sua aparência espiritual, se o víssemos hoje, através da mediunidade, seria correspondente à imagem daquela época e não envelhecida, principalmente se seu semblante estivesse tão sereno como Otávio descreve. Entendo. Um outro ponto a se levar em consideração é que, talvez, Otávio tenha vindo a se culpar por todos estes anos, e quando viu alguém que lhe lembrou Cláudio, teve esse choque. A propósito, ele sabia que Cláudio já tinha desencarnado? Não sabia. E você lhe disse? Ainda não. Ele acredita tanto tê-lo encontrado, que penso que essa revelação somente viria a complicar o seu estado. Bem, Nelson, penso que não deve se preocupar muito com isso, porque pelas explicações que lhe dei, não há como essa pessoa que ele viu ser um espírito. Não tenho tanta certeza, Haroldo, insiste Nelson. Por quê? Porque algo mais aconteceu com Otávio. E o que foi? Quando ele chegou à cidade, depois de algumas horas, viu Cláudio novamente. Viu? Sim, só que desta vez, chegou a falar com ele. Haroldo, que se encontra sentado à frente de Nelson, inclina o corpo mais à frente, numa tentativa de não perder uma só palavra do amigo, pelo interesse e pelo rumo que aquela conversa estava tendo. Falou com ele? Isso mesmo. Otávio, num momento em que seus companheiros de pescaria estavam numa loja especializada em artigos de pesca, escolhendo materiais, saiu em direção a uma praça de frente à loja e viu quando Cláudio caminhava numa calçada do outro lado daquele logradouro público. Desta vez, não se permitiu perdê-lo e o cercou, fazendo-o parar. Contou-me ele que era Cláudio, mesmo. Reconheceu de pronto. E daí? Disse-me ele que lhe perguntou se ele era Cláudio e o homem olhou-o fixamente e lhe perguntou por que queria saber. Otávio, então, lhe disse que lhe era muito importante saber. E Cláudio novamente lhe perguntou por que motivo fazia aquela pergunta e se valeria a pena saber. E Otávio, com lágrimas nos olhos, pediu-lhe perdão por todo o mal que lhe fizera. E Cláudio?
O homem lhe disse para que nunca mais se preocupasse com isso, que passado era passado e que todos nós temos de viver o presente e que ele estava vivendo feliz com o seu. Otávio não teve mais dúvida e lhe perguntou se ele o perdoava e se ele, Otávio, poderia fazer algo em seu benefício. Cláudio lhe sorriu, colocou ambas as mãos sobre seus ombros, fez-lhe um gesto de carinho em seus cabelos e lhe disse que se isso era tão importante para ele, que soubesse que já o havia perdoado há muito tempo. Mas esse homem não poderia estar apenas tentando resolver o problema de um desconhecido que sofria porque queria ser perdoado por alguém e que ele tinha confundido com essa pessoa. Não, Haroldo, porque esse homem lhe disse que já o havia perdoado e a mim, citando meu nome e o de Carmen, minha esposa. Depois, abraçou fortemente Otávio, pediu que Deus nos abençoasse a todos e, despedindo-se, virou uma esquina e desapareceu. Agora, lhe pergunto, por que Otávio ficou tão deprimido assim? Para mim, ele só pode ter visto um espírito, porque somente Cláudio poderia lhe ter dito tudo o que disse. Em parte você tem razão, mas se for assim, Otávio deve estar desabrochando vários tipos de mediunidade ao mesmo tempo, principalmente por ter sentido o abraço do espírito. Isso é uma das coisas que mais me incomoda, Haroldo, porque um de seus amigos que se encontravam na loja viu quando o Otávio foi abraçado por Cláudio. Teria ocorrido uma materialização? Bem, Nelson, se tudo isso realmente aconteceu, somente pode ter ocorrido isso ou esse amigo de Otávio também tem evidência e tem ocorrido uma grande coincidência. O que me deixa um pouco confuso é a aparência dele, envelhecida, não sei o que fazer. Façamos o seguinte, deixemos Otávio pensar que, realmente, Cláudio está encarnado e que conversaram. Para ele, tudo não passará de um problema de consciência que o psiquiatra poderá administrar com medicamentos, e reservemos o nosso auxílio se, porventura, ele voltar a ter visões que, comprovadamente, tenhamos plena convicção de que a causa seja a evidência. Concordo com você, Haroldo, mas, agora, estou em dúvida quanto a tudo isso, por quê? E se, realmente, aconteceu essa dupla evidência ou, mesmo, uma materialização? Algum motivo deve ter por detrás de tudo isso. Afinal de contas, é muita coincidência. Uma mediunidade em mim desabrochada, repentinamente, depois, a leitura desses manuscritos de Pai Sebastião, onde eu me vejo fazendo parte dessa encarnação, inclusive, identificando-me com o escravo Noal, a identificação de Celestino com Cláudio durante o sono, algo bem real e, agora, essa aparição, justamente com Otávio. Não sei o que pensar, Haroldo. Sinto-me muito confuso e o meu remorso aumenta cada vez mais. Nesse momento, Nelson entra em prantos, enquanto Haroldo procura acalmá-lo, aplicando-lhe passes. Quando um homem se acalma, Haroldo lhe revela. Sabe, Nelson, recebi ontem um novo manuscrito e, junto dele, uma carta do andarilho dizendo-me que esses escritos não lhe pareciam mais como a continuação de um livro que poderia ser editado, mas, sim, de um recado de Pai Sebastião. Como assim? Vou buscá-lo e pediria a você que o lesse para podermos discutir mais sobre esse assunto. Pois me faça esse favor, Haroldo. 16. A leitura do quinto manuscrito. Começamos, então, a empreender o caminho de volta, em direção à colônia. Caminhávamos em silêncio e pude perceber que, quanto mais nos aproximávamos de nosso destino, as 6 criaturas que estávamos trazendo começaram a sentir os efeitos, ainda desconhecidos para mim, da mudança das vibrações. O ar, realmente, tornava-se mais leve e a sensação de menos peso em nossos corpos fazia-se sentir, a ponto de eles terem de ser amparados por nós. Ao chegarmos, os encaminhamos, com auxílio de enfermeiros, a um dos barracões e os acomodamos em leitos. Nesse momento, despedi-me deles e saí, não sem antes lhe prometer que, assim que fosse conveniente, viria visitá-los. Minha maior preocupação era com o escravo Noal, que me parecia ainda um pouco revoltado, apesar de ele, sendo o líder dos outros, ter concordado em nos acompanhar. Não obstante, percebi que, assim que entramos na colônia, seu olhar, embora, como os outros, espantado com tudo o que via, pareceu-me estar à procura de alguém, com certeza, do feitor Celestino. Permaneci por cerca de 3 semanas sem contato com eles, obedecendo à recomendação de Deodato,
Continuando minha tarefa junto a Celestino, já bastante confiante no futuro e, cada vez mais, conhecedor da doutrina dos Espíritos e dos ensinos de Jesus. Certa tarde, Deodato mandou chamar-me. Pois não, irmão Deodato, quer falar comigo? Sim, Sebastião. Quero que, a partir de hoje, passe a cuidar dos 6 escravos que resgatamos. Estou lhe solicitando essa tarefa pela ascendência que possui sobre eles. Mostre-lhes o que for possível desta colônia e os inicie nos ensinamentos da vida. Você já sabe como fazê-lo. Procurarei fazer o melhor que estiver ao meu alcance. E quanto a Celestino? Já solicitei à irmã Rosana que passe a acompanhá-lo em seus estudos. E haverá possibilidade de eles se encontrarem com o feitor. Com certeza, esse procedimento fará parte do tratamento, mas somente quando você perceber que já poderá ocorrer esse reencontro. Será um momento muito delicado. Sei disso, irmão, principalmente quanto a Noal. Se precisar de ajuda, basta me comunicar. Obrigado, irmão Deodato. Irei, imediatamente, ter com eles. Retirei-me e dirigi-me ao barracão que os acolhia. Senti profunda alegria em vê-los bem, pelo menos, do ponto de vista físico. Já não mais permaneciam deitados e estavam se auxiliando na limpeza do local. Como se sentem? Perguntei-lhes. Pai Sebastião, responderam todos e, deixando de lado os instrumentos de limpeza, acorreram até mim, abraçando-me efusivamente. Estávamos com saudades de você, Pai Sebastião, disse-me Noal. Pensávamos que já nos tinha esquecido. De maneira alguma. Tenho-os na mente desde que os deixei aqui. E muito tenho orado por vocês. E agora, Pai Sebastião? O que iremos fazer? Perguntou o outro. Bem, a partir de agora, uma nova etapa terão de percorrer se quiserem, de verdade, buscar a felicidade. E fui designado a lhes esclarecer tudo o que sei a respeito da vida e dos ensinamentos de Jesus, que é o único caminho para essa busca. Continuaremos a morar neste barracão, ainda por uns tempos. Depois serão transferidos para outro abrigos que já se encontram em condições de trabalhar em benefício do próximo. E podemos sair? Caminhar lá fora? Perguntou Noal. Poderão, sim, porém, com certas restrições. Até que lhes seja dada a autorização, não poderão entrar em nenhum dos barracões, a não ser este daqui e no do centro, um maior, que eu vou lhes mostrar. E isso, quando forem estudar comigo. Vocês já terminaram o serviço de limpeza? Falta pouco, Pai Sebastião. Pois eu os estarei esperando junto àquela porta. Assim que terminarem, podem me encontrar lá. Deixei-os com a tarefa que lhes competia e me dirigi até a saída, procurando, pelo caminho, parar um pouco diante de algumas camas e fazer uma prece em benefício dos ali internados, em recuperação. Pouco tempo depois, meus amigos chegaram até mim e os levei para conhecer a colônia. Realmente, ficaram boquiabertos com a beleza dos jardins e das instalações que, apesar de bastante simples, eram todas muito bem cuidadas, sendo a maior perplexidade no tocante às plantas e árvores, desconhecidas por eles, que ainda não tinham visto em detalhes, tendo em vista a situação em que se encontravam quando chegaram. Mas este lugar é muito bonito, Pai Sebastião, disse-me Antônio, um dos escravos. Nunca vi algo assim. E olhe que já trabalhei numa fazenda que era uma beleza. Mas nada se compara. Merecemos tudo isto. Lembre-se, meus amigos Antônio, Bento, Luiz, Caco, Mercedes e Noal, e vejam que me lembro dos nomes de vocês. Ainda nenhum de nós merecemos. E aprendam esta primeira lição: Deus, confiando nas boas intenções de seus filhos, sempre lhes antecipa benefícios, que eles terão que fazer por merecer. Por isso, não percam esta oportunidade. Alguma pergunta? Gostaria de lhe fazer uma, respondeu Caco. Pois faça. Gostaria de saber o destino de nossos outros companheiros e, principalmente, de nossas mulheres e filhos. Muitos de nossos companheiros de sofrimento ainda se encontram aprisionados, como vocês se encontravam, em lutas de ódio e de vingança e, assim como me foi pedido para auxiliá-los, também lhes serão solicitados os préstimos de socorro e resgate a muitos deles. Alguns outros se encontram em outras colônias como esta. Quanto aos seus familiares, procurarei me informar a respeito.
Esse também é um exercício que Deus nos concede, o da paciência e da esperança. Fiquem tranquilos que um dia os encontrarão, porque o amor verdadeiro não separa os que se amam. Também gostaria de lhe fazer uma pergunta, Pai Sebastião, pediu Noal. Pois não. O Senhor nos disse que Celestino se encontra aqui nesta colônia. Iremos nos deparar com ele? Ou, pelo menos, poderia nos dizer onde ele se encontra? Percebi, nas palavras de Noal, em sua entonação de voz, muita mágoa e, com certeza, um tom de revolta, e calmamente lhe respondi, quanto ao lugar onde ele se encontra alojado, não poderei lhe responder agora, mas pode ser que venham a se deparar com ele porque possui um trabalho a que se dedica nesta colônia. Agora, lhe faço uma pergunta e gostaria de ouvir uma resposta sincera. Qual deverá ser a reação de vocês quando se encontrarem com ele? Profundo silêncio se fez, até que Antônio me respondeu, penso que, na primeira vez, vou fazer de conta que não o reconheço, mesmo porque não saberia o que lhe dizer. Depois do que nos falou lá na clareira, não chego mais a sentir nenhum desejo de prejudicá-lo. Os outros 4 escravos concordaram com o pensamento de Antônio. Apenas Noal manteve-se em silêncio. E você, Noal? O que me diz? Você nos pediu sinceridade, Pai Sebastião, e não quero lhe faltar com ela. Somente posso lhe dizer que não sei qual seria a minha reação. Ainda não consigo entender bem essa história de vidas passadas e que posso ser um devedor de Celestino. De qualquer maneira, penso que nada farei que venha magoar você, diante da ajuda que nos prestou. Pelo menos, até que eu consiga entender bem os caminhos da vida. Hoje, somente sei que já morri e que ainda me encontro vivo em outro lugar. Que já sofri bastante e que agora estou no melhor lugar que já pude estar em toda a minha vida, pelo menos nesta última. Jesus nos ensinou a sermos bons, Noal, e que o perdão é o ato mais corajoso que um espírito pode realizar. E que o perdão é o que de melhor podemos usar para que uma criatura que nos feriu não venha a ferir mais ninguém. De que adianta ferir quem nos feriu? Nada será resolvido dessa maneira e pode, até mesmo, na maioria das vezes, piorarmos a situação. Mas o perdão pode transformar corações, pelo seu edificante exemplo. Mas é difícil, Pai Sebastião. Por isso mesmo é considerado um extremo ato de coragem, porque requer grande renúncia e desprendimento de nossa parte. E somente os mais fortes o conseguem. Porque os fracos são aqueles que ficam a se lamentar, acorrentados aos que odeiam. Se isso for verdade, penso que não passo de um covarde. Será corajoso com Jesus. Não conhece a sua história? Um pouco, através do que os padres falavam na fazenda. Muito bem. Então, sabe que ele foi crucificado pelos homens, pregado na cruz, pelas mãos e pelos pés. Sei disso. E por que ele nada fez para se vingar? Não sei. Pois eu lhe explico, ele nada fez porque isso de nada adiantaria para os homens. Ele nada fez para que os homens se recordassem dele como seguidor das próprias lições que deixou. E uma delas é do perdão. O exemplo ensina mais que tudo, Noal. Entendo, mas ainda nada posso lhe dizer com a sinceridade que me pediu. O tempo foi passando e os meus 6 tutelados aprendiam rápidas as lições que eu lhes passava, apesar da minha ignorância natural. Frequentavam as aulas da senhora Durvalina para aprenderem a ler e cooperavam no que podiam nas diversas atividades da colônia, na verdade, realizando serviços braçais na preservação daquele local. Já haviam se entrosado com os demais moradores e eu percebi a existência de troca de informações entre eles. Uns e outros desejando notícias de seus amigos, suas mulheres e filhos. Não que essa colônia fosse exclusivamente formada por seres do sexo masculino, mas, dificilmente as mulheres, que ali habitavam, mantinham conversação com os homens. Entre elas também havia esse interesse por notícias, quando alguém chegava à colônia. Havia também diversos casais que viviam em harmonia uns com os outros, por terem se reencontrado ali. Eram marido e mulher e, mesmo, filhos e filhas, como numa pequena cidade. No caso específico de Noal, cheguei a perceber, por diversas vezes, o seu interesse em saber em que local Celestino se encontrava. Mas como havia, também, muitos brancos ali acomodados, ficava difícil a informação, pois eram muitos os espíritos, moradores daquela colônia de socorro. Um dia,
Encontrava-me sentado à sombra de uma árvore, após a refeição, descansando um pouco para reiniciar as minhas atividades, quando Noal se aproximou. Sente-se aqui, meu amigo. Gostaria de lhe falar, pai Sebastião. Pois fale. Noal ficou alguns instantes em silêncio, como que a pensar de que forma iniciar a conversação. Pai Sebastião, preciso de um favor. Estou à sua disposição. Já estou sabendo onde Celestino se encontra. Sim, gostaria de vê-lo e queria que fosse comigo. E por que quer vê-lo? Noal baixou os olhos e me respondeu, creio que com toda a sinceridade de seu coração. Preciso vê-lo, pai Sebastião, mas temo ir lá sozinho e não conseguir me conter. Ainda não me encontro preparado para tê-lo à minha frente. E tenho medo de não resistir à tentação de ir até lá. Penso que ainda é cedo, Noal. Sei disso, mas como lhe disse, receio não resistir. Talvez, se você fosse junto. Vi-me, então, em difícil situação. Realmente, seria desastroso que ele fosse lá, sozinho e movido por um desejo de vingança. O que fazer? Talvez eu pudesse falar com Deodato e propor uma transferência de Celestino para algum outro local. E foi o que resolvi. Pedi a Noal um prazo para pensar e que até a noite eu resolveria. Ele, por sua vez, prometeu-me que esperaria minha resposta. Imediatamente, fui ter com Deodato. Sebastião, respondeu-me Deodato não pode ficar transferindo abrigados, toda vez que algum inimigo aparecer por aqui. E o que devemos fazer? Sabe, Sebastião, por vezes, temos de permitir que os irmãos aprendam naturalmente como é e como deve ser encarada a vida e quais os passos que devem ser dados para se encontrar a paz e a felicidade, mesmo que isso lhes custe algum sofrimento. Ou ninguém aprenderá nunca. E que conselho me dá a respeito de Noal? Diga-lhe que ele deve conter esse impulso, pois ainda não lhe é permitida a visita a Celestino. Diga-lhe mais. Diga-lhe que ele foi amparado e recolhido aqui nesta colônia com muito carinho e que estamos fazendo tudo por ele, mas que temos regras a serem cumpridas. Seja firme, Sebastião. É a hora do sim, sim, não, não. Compreendo perfeitamente, Deodato. Até mais. Até mais, Sebastião, e que Deus os abençoe. Esperei o escurecer e procurei por Noal em seu alojamento, solicitando que me acompanhasse em um passeio. E, então, pai Sebastião? Estou angustiado por sua resposta. Poderemos ir até Celestino? Não, Noal. E esta decisão não é só minha. Consultei o meu superior e decidimos, para o seu próprio bem, que ainda não é hora de você ver Celestino. Você terá de ter um pouco mais de paciência, conter esse seu ímpeto e, um conselho que lhe dou, toda vez que pensar nesse assunto, abra o Evangelho e leia com muita atenção até acalmar as suas ideias. Noal baixou os olhos e respondeu-me, tenho procurado ser sincero com você, pai Sebastião, e vou continuar sendo. Vou tentar, mas não sei se vou conseguir me conter. Entendo bem a sua decisão, pode acreditar. Sei que tem toda a razão, mas não sei, eu lhe digo mais, Noal. Esta colônia tem as suas regras, os seus regulamentos para que todos que aqui se encontram possam aqui estar em segurança e em paz. Portanto, devo lhe prevenir que este local possui, através de todas as suas vibrações de amor, um sistema de defesa muito rígido, utilizando-se, para tanto, das próprias vibrações negativas que, porventura, possam ocorrer aqui dentro. Por isso, meu amigo, nada faça que possa vir prejudicá-lo, através de você mesmo, de seu próprio pensamento inferior. Pensarei nisso, pai Sebastião. Obrigado pela preocupação e perdoe-me por esse trabalho que lhe estou dando. Vou procurar me conter. Mais uma coisa, Noal. Permaneça dentro da colônia e afaste-se daquela abertura que a liga à estrada. Já ouvi, por diversas vezes, naquelas imediações. Sabe, pai Sebastião? Sinto que me chamam naquele local. Sei disso, mas sei, também, que somente o chamam quando começa a sentir o antigo desejo de vingança no coração. É verdade. É por isso que lhe aconselho a ler mais o Evangelho, principalmente nessas horas. Abre o livro ao acaso e leia. Tentarei, tentarei. Agora, volte para seu alojamento e descanse, não sem antes fazer uma leitura e uma prece rogando ao alto que o ilumine e abençoe. Obrigado por tudo. Tentarei fazer o que me pede.
Confesso que fiquei preocupado com aquela situação. Temia perder Noel, mas se ele não conseguisse controlar o impulso da vingança, fatalmente o pior poderia vir a acontecer para ele. Ah, se os homens soubessem a força destrutiva de um sentimento de ódio. Principalmente para quem não consegue se libertar desse descaminho. Aprisiona mais que os grilhões da escravatura e fere mais que um açoite. E passei a vigiá-lo mais de perto, tanto que pedi a Deodato para que me concedesse a permissão de alojar-me no mesmo barracão em que ele se hospedava. Por 4 vezes, viu-a rodear o alojamento onde se encontrava Celestino, e sutilmente conseguia afastá-lo de lá, demovendo de qualquer ideia menos digna. Porém, o pior, o que eu mais temia, acabou acontecendo e nada pude fazer, pois o livre-arbítrio é uma prerrogativa muito forte do espírito, a fim de que possa aprender com os próprios erros e no próprio exemplo. Pouco tempo depois desses acontecimentos, despertei com estranho pressentimento e fui até o leito de Noel. Estava vazio. Dirigi-me rapidamente até a porta, saí do prédio e não consegui vê-lo nas imediações, o que não me seria difícil, tendo em vista o alvo luar a iluminar a colônia, muitíssimo mais brilhante do que pode visualizar na terra, o espírito encanado. Não tive dúvidas. Rapidamente, quase correndo, fui ter a abertura da ferradura, como costumei denominar o local que dá acesso à estrada descente. De longe já consegui distinguir Noel, já na estrada, porém parado e gesticulando, gritando algo que, da distância em que me encontrava, não conseguia entender. Apressei o passo e, aproximando-me mais, vi que a bruma se encontrava mais próxima e, como se dela fizesse parte, diversas figuras de escravos a falar com ele. Vingança, Noel. Vingue-nos. Trago para nós. Queremos vingança. Em nome de todas suas vítimas. Em nome de nossos irmãos. Das mães sofredoras. Trago para nós. Noel permanecia estático, porém, envolvendo-se, cada vez mais, com os brados que mais e mais aumentavam, lançou um grito, como um uivo lancinante. Vingança. Vingança. Girou o corpo e, ao me ver me aproximando, ordenou-me, com muito ódio no coração, saia da frente, preto velho. Não me convencerá mais. Você está do lado dos malditos. Saia, não, Noel. Em nome de Deus, me escute. Traga-o, também, para cá. Esse velho nos traiu, gritavam, agora, os infelizes. E Noel avançou em minha direção, porém, nesse momento, tendo em vista a intensa modificação vibratória de seus sentimentos, como que um braço de espesso nevoeiro emergiu das brumas e o enlaçou, levando-o para junto dos outros, e ainda pude ouvir seu grito de revolta e quando toda aquela formação nebulosa afastou-se rapidamente, deixando a estrada, agora, iluminada pelo brilhante luar. Nada mais pude ver ao longe. Apenas escuridão. Ajoelhei-me e orei muito por Noel e por todos aqueles infelizes, vítimas do ódio e da revolta. Dia seguinte, relatei o ocorrido a Deodato. Entristece-me muito o ocorrido, Sebastião, porém, Deus nos oferece o livre-arbítrio para que possamos decidir sobre os nossos atos. Penso que não fui eficiente o quanto deveria ter sido. Sinto que poderia ter feito mais por Noel. Não se culpe, meu irmão. Você fez o que pôde. Na verdade, Noel ainda não se encontrava em condições de assimilar os ensinamentos de Jesus. Mas, tranquilize-se. O tempo se encarregará de ajudá-lo e a tantos infelizes. Concentre, agora, seus esforços para manter os outros 5 no caminho certo. E ajude Celestino. Graças a Deus, parece-me que todos estão se conscientizando bem sobre a dádiva do perdão e Celestino já se encontra trabalhando ativamente, como uma forma inicial de resgatar seus débitos. Apenas Mercedes se encontra um tanto revoltada com o ocorrido. Penso que tinha uma estreita ligação com Noel. Vou me dedicar um pouco mais a ela. Confie em Deus, Sebastião. Temos muito trabalho pela frente. Que Deus nos abençoe a todos. Despedi-me e retornei ao meu trabalho, com muito ânimo. E durante anos, vimos trabalhando no resgate de muitos infelizes, todos ligados à escravidão, inclusive Noel. Com respeito a esse nosso irmão, devo dizer que aceitou esquecer um pouco o passado, mas nunca aceitou a ideia de perdoar Celestino, apesar de esse feitor ter dado muitos exemplos de sua modificação íntima.
aqui na colônia, tornando-se um grande trabalhador na seara de Jesus e, tempos depois, ter sido transferido para um outro núcleo de atendimento, mais especializado, integrando dedicada equipe de resgate em regiões mais trevosas. Dos outros 5, mais 2, Mercedes e Antônio, apesar de se tornarem bons colaboradores, também ainda sentiam certa mágoa. Na verdade, os 3 ainda sentiam essa aversão pelo Celestino feitor e não conseguiam admitir a sua grande transformação. E esse fato estava impedindo a evolução deles. Mas, como a providência divina sempre oferece oportunidades várias para seus filhos, houve por bem a reencarnação dessas 4 criaturas na Terra, desde pouco mais de 70 anos. Tudo isso, diante de um comprometimento dos 3 de que, aproximando-se de Celestino, através de um programa previamente traçado, pudessem tornar-se amigos, com chances de trabalharem pela divulgação dos ensinamentos de Jesus e da doutrina dos Espíritos. E nós, daqui, em algumas incursões pela Terra, temos procurado auxiliar a esses irmãos que, apesar do compromisso assumido, apenas Bento e Celestino têm se dedicado ao labor na seara de Jesus, sendo que Noel e Antônio, ainda presas de inconsciente e latente aversão por Celestino, já chegaram a prejudicá-lo imensamente, envolvendo também Mercedes, que se deixou levar pela ambição. Mesmo assim, esse irmão, por tudo o que aprendeu e assimilou, não se deixou abater e continua no trabalho da divulgação, mesmo a duras penas, mas temos certeza de que ainda nessa encarnação, conseguirão se unir, aliviando as mágoas e trabalhando para Cristo, nosso irmão maior. 17. A descoberta. Meu Deus, exclama Nelson. Somos nós. Eu, Carmen, Otávio, Celestino ou, agora, Cláudio. Será que você também não estaria inserido nessa história, Haroldo? Tudo se encaixa. Até a aversão que senti por Cláudio, desde a primeira vez que o vi. Infelizmente, não soube controlar tudo isso e, juntando tudo à ganância. Meu Deus! O que poderei fazer para me redimir perante a vida? E Nelson entra, novamente, em prantos. Acalme-se, Nelson. E preste atenção. Pode falar, pede o homem, enxugando as lágrimas. No meu entender, não foi à toa que esse espírito Pai Sebastião nos fez chegar às mãos esses manuscritos. E olhe que esse é um acontecimento muito raro de acontecer, ou seja, esses escritos. Você não sabe quem os enviou. Talvez essa pessoa possa nos dar uma resposta. É o que pretendo descobrir, Nelson. Mas como? Falando com essa senhora que lhe enviou o primeiro manuscrito? Isso mesmo. Vou ligar a ela, agora mesmo. Dizendo isso, Haroldo vai até o telefone e, procurando o número em uma agenda, liga para o centro espírita. Alô? Com quem falo? Dona Leontina. Meu nome é Haroldo e sou amigo de Dona Elza. Ela se encontra. Sim, está em sua residência. A senhora poderia, por gentileza, fornecer meu número de seu telefone? Obrigado, Dona Leontina. Pode falar. Vou anotar. Muito agradecido e que Deus a abençoe. Haroldo desliga o telefone e faz nova ligação. Alô? Dona Elza? E do outro lado da linha? Sim. Dona Elza. Aqui é Haroldo. Oh, seu Haroldo. Como vai? Estou muito bem. O senhor recebeu minha correspondência? Recebi mais algumas. Cada uma delas de uma cidade diferente. Esse nosso amigo anda bastante. Dona Elza, preciso de algumas informações da senhora. Pois não, seu Haroldo. A senhora poderia me dizer o nome desse andarilho? Ele é conhecido como Cal. Todos o chamam assim. Mas e o nome verdadeiro dele? A senhora poderia me dizer? Não tenho certeza, seu Haroldo. Não me lembro se é Carlos ou Cláudio. Dona Elza, a senhora não poderia verificar para mim? Deve haver uma ficha de cadastro no albergue. Temos, sim. E quando a senhora poderia fazer isso? Sabe, Dona Elza, isso é muito importante para um amigo que pensa conhecê-lo e que se encontra neste momento aqui em minha casa e muito ansioso por essa resposta. Trata-se de uma história bastante interessante e, um dia, lhe contarei com detalhes. Bem, eu teria de ir até o centro e verificar. O único problema é que o armário que usamos como fichário, nesta hora, se encontra fechado e eu teria de apanhar a chave com o seu Carlos, que é o presidente.
Agora, assim. Não sei se conseguiria localizá-lo. A não ser. Espere um pouco, Sr. Haroldo. Minha filha está chegando e talvez ela saiba. Por coincidência, ela andou trabalhando nessas fichas. Atualizando, melhor dizendo. Aguarde um minuto. Eu espero. Alguns segundos se passam e Dona Elsa torna ao telefone. Sr. Haroldo. Pode falar. O nome dele é Cláudio, mas minha filha não se lembra do sobrenome. Apenas sabe o seu nome. Meu Deus, o que disse, Sr. Haroldo? Nada, não, Dona Elsa. Penso que essa informação já é o suficiente, por hora. A senhora poderia me informar se ele se encontra hospedado no albergue? Se encontra, sim, Sr. Haroldo. Na verdade, chegou ontem. O senhor sabe como é. Eles fazem rodízio nos albergues da região. Sei. Agora, necessito de outro favor. Eu e esse meu amigo gostaríamos de encontrá-lo, falar com ele. Podemos ir até aí? Seria um prazer recebê-los, Sr. Haroldo. Até poderiam ficar hospedados em minha casa. Mesmo porque, não daria para vir e voltar no mesmo dia. Seria muito cansativo. Nós agradecemos, mas a senhora terá de lhe pedir que nos aguarde. Pois farei isso, Sr. Haroldo. Quando virão? Penso que amanhã mesmo. Mas antes de irmos, eu confirmarei com a senhora. E não precisa se preocupar com acomodações. Ficaremos hospedados em algum hotel da cidade. Os senhores decidem. Se quiserem, será uma enorme satisfação recebê-los. Muito obrigado, Dona Elsa. Hoje mesmo lhe telefono. Estarei aguardando. A propósito, vou lhe passar o número de meu telefone celular, porque estamos tendo uma feira de livros espíritas na praça da cidade e também o trabalho no albergue. Por favor, queira anotar. Haroldo anota o número e se despede. O que conversou tanto com essa mulher, Haroldo? Pergunta Nelson, angustiado. Você lhe disse que iríamos até lá? Você não faz ideia do que acabei de descobrir. E o que descobriu? Simplesmente que esse andarilho que psicografou essas páginas se chama Cláudio. Cláudio. Mas, se ele está morto, é. Você tem razão, mas se Otávio diz tê-lo visto. E quanto aos documentos que seu funcionário diz ter verificado, não teria ele se enganado. Sabe, Nelson, penso que Cláudio está vivo. Agora, já não sei o que pensar. Mas, realmente, é muita coincidência. Além do mais, porque ele estaria lhe enviando os manuscritos. Justo a você. E minha esposa, então? Quando a vi em meu quarto, pediu-me para procurá-lo. Penso que temos de ir lá, sim. E o sobrenome dele? Dona Elsa não tem como ter acesso às fichas do albergue neste momento. Pois vamos até lá. Ouvi quando você disse à senhora para pedir a alguém que nos aguardasse. Você estava falando dele? Correto. E vou, agora mesmo, telefonar para ela e confirmar a nossa viagem. Dizendo isso, Haroldo torna a falar com a mulher e combina o horário para encontrá-la. Desliga o telefone e volta a ter com o amigo, perguntando-lhe. A propósito, Otávio chegou a descrever esse Cláudio que ele diz ter visto. Sua aparência. Suas vestes. Ele pode ter se enganado. Não. Nada me disse a respeito. E se falássemos com ele? Se ele nos disser que viu Cláudio trajado como um andarilho, poderíamos já ter uma ideia do sucesso de nossa viagem. Bem pensado. Quando poderemos falar com ele? Agora mesmo. Vamos até lá. Vamos, sim. Ambos se levantam e Haroldo chama Esther para despedir-se de Nelson. Não aceita um café, Nelson. Fica para uma próxima oportunidade, Esther. Muito obrigado. Vamos até a casa de um amigo, Esther. Ah, sim. Amanhã, eu e Nelson faremos uma viagem. E teremos de dormir nessa cidade. Depois lhe explico. Ao chegarem à casa de Otávio, são atendidos por Dona Silmara. Sabe, Dr. Nelson, o senhor já esteve aqui conversando com ele em particular e não sei o que o senhor lhe prometeu, mas senti que se acalmou um pouco. Se for um cargo, pode ter certeza de que seria o melhor caminho para sua recuperação. Já lhe disse isso. Não é por causa do dinheiro, o senhor sabe. Trata-se de seu orgulho. Bem sei, Dona Silmara, e fique tranquilo aqui, quando ele se recuperar, lhe darei uma ótima promoção, mas agora, mais uma vez,
Gostaríamos de falar com ele a sós. Pode entrar. Façam o favor. Solange não se encontra e eu vou ter de ir ao supermercado. Demorarei o suficiente para que tenham tempo de conversar o quanto quiserem. Muito obrigado, Dona Silmara. Dizendo isso, a mulher ajuda o marido a se locomover até a sala de estar onde os dois já se encontram acomodados. Bom dia, Dr. Nelson. Como se sente, Otávio? Sinto-me melhor, depois de nossa conversa. O senhor está cuidando daquilo. Bem, se me dão licença, vou ao supermercado, informa Silmara e sai da casa. Estou cuidando do assunto, sim, Otávio, e necessito de algumas informações suas. A propósito, este é meu amigo Haroldo. Lembra-se dele? Lembro-me, sim. Como vai, seu Haroldo? Tudo bem, Otávio. Otávio, diz Nelson traço, penso que estamos na pista de Cláudio. Sabem onde ele se encontra? Preciso falar mais com ele. Vocês me levam? No momento, não, meu amigo, mas eu lhe prometo que, assim que você estiver melhor, nós o levaremos. Mas, como lhe disse, para que tenhamos certeza de que estamos na pista certa, necessitamos de algumas informações suas. O que querem? Você se lembra de como ele se trajava quando o encontrou? Como ele se trajava? Deixe-me ver. Bem, vestia uma roupa bem simples, pobre, mesmo, mas limpas. Parecia ser um andarilho. Essas pessoas que vivem a andar de cidade em cidade? Não sei. Ah, sim. Esperem um pouco. Lá no restaurante do posto, na estrada, próximo à cidade, quando o vi pela janela, parecia carregar alguma coisa nas costas. Podia ser uma mochila. Você tem certeza de ter visto, mesmo, algo como uma mochila com ele? Sim. Lembrando-me bem, posso afirmar que sim. Deve ser ele, Nelson, afirma Haroldo. Tomara que seja. Bem, Otávio, agora descanse um pouco. Assim que tivermos alguma notícia, lhe diremos. Quero falar mais com ele. Se realmente o encontrarmos, nós o traremos aqui ou o levaremos onde ele estiver. Que Deus os acompanhe. Você se sente melhor? Bem melhor. Com os medicamentos que estou tomando, e principalmente depois desta nossa conversa. 18. A viagem. No dia seguinte, Nelson e Haroldo partem para a cidade onde têm esperanças de encontrar Cláudio. A viagem é longa e somente deverão chegar por volta das 17 horas, pois tiveram que sair um pouco além do horário que tinham programado. Estou angustiado e nervoso, Haroldo, confessa Nelson. Não sei o que vou dizer a ele se realmente o encontrarmos. Já se passaram mais de 30 anos e imagino que esse homem deve ter passado se hoje não passa de um andarilho. Será que desde aquela época vive desse jeito? Pelo que me lembro, foi um ano difícil, com muito desemprego. Meu Deus, o que fui fazer? Não se martirize assim, Nelson. Pelo que Otávio lhe contou, ele o perdoou e a sua esposa, também. Mas é difícil. Sabe, Haroldo, como já lhe disse, desde as primeiras leituras, identifiquei-me muito com Noal e fico a pensar, será que Otávio teria sido também um daqueles escravos? Lembro-me de que quando lhe pedi, na época, que prejudicasse Cláudio, ficou muito preocupado em ter de cumprir uma ordem dessas, mas assim que teve contato com ele, percebi estranha mudança em seu comportamento. Uma mudança? Sim. Percebi certa satisfação em fazer o que estava fazendo. Naquela época, pensei que seria pela promoção que havia lhe prometido, quando vi titubear. De fato, a vida não dá saltos e, muitas vezes, o espírito volta à carne ainda com mágoas no coração e desejos de vingança que teria de controlar a fim de elevar-se um pouco mais na escala evolutiva. Muitas vezes, apesar do esquecimento do passado, pode ocorrer aversões, de forma latente, contra um seu desafeto ou inimigo da vida anterior, mesmo não o reconhecendo e não se lembrando dele ou do fato ocorrido. E eu não consegui isso. Mas ainda é tempo, Nelson. A vida é eterna e, se for Cláudio, poderá ajudá-lo. Como desejo isso, a propósito, você me disse que, talvez, eu também fizesse parte dessa história. Por que pensa assim? Não sei. Uma intuição. Lembra-se do último manuscrito em que Pai Sebastião diz que apenas Bento e Celestino têm se dedicado ao trabalho de Jesus? Sim. Cláudio,
Com certeza, foi Celestino, e o perdão dele já significa que segue os passos de Jesus, e você já trabalha para ele há muito tempo, dirigindo aquela casa espírita, tentando, inclusive, na época, impedir-me de cometer aquela maldade. Não sei, Nelson. Pode até ser. Sei lá. E também poderia estar ligado a tudo isso, pelo fato de esses manuscritos terem ido parar em suas mãos. Pai Sebastião também disse sobre o envolvimento de Mercedes. Agora tenho quase certeza de ela ter estado entre nós como Carmen, minha esposa. Afinal de contas, ela me apareceu e iniciou todo esse processo. Também penso assim, se partirmos desse princípio. Só não entendo uma coisa, Haroldo. O quê? Tudo mudou em minha vida a partir desses acontecimentos, desses manuscritos. Por que isso está acontecendo comigo? Porque Pai Sebastião está me ajudando dessa forma aí, creio, que todos nós. Porque fico a pensar e a perguntar, por que o mundo espiritual não toma sempre providências desse tipo, no sentido de acelerar um processo evolutivo com os espíritos encarnados? Enfim, ninguém se lembra do passado e penso também que raríssimos são os casos como o que nos está ocorrendo. Por quê? O esquecimento do passado, Nelson, como já sabe, é uma dádiva para os espíritos encarnados, senão não conseguiriam conviver uns com os outros sabendo o que lhes aconteceu em outra vida. Mas, pode crer que muitos são auxiliados sem o perceberem. Uns, por simples intuição, outros a maioria, por acontecimentos imprevistos que os fazem pensar de maneira diferente. Em seu caso, mais especificamente, talvez isso tenha ocorrido porque, além de Pai Sebastião poder ajudá-lo, o está encaminhando para um trabalho na divulgação da doutrina espírita, pois tenho certeza de que, após o desfecho de tudo, você se empenhará nesse trabalho. E vou me empenhar, sim, Haroldo. Quero investir na divulgação e tenho recursos suficientes para isso, além do que, meus filhos, certamente, continuarão nessa tarefa quando eu me for, simplesmente, não tiver mais condições para tanto. Já vi muitos casos assim, Nelson. Pessoas que se dedicam muito à divulgação da doutrina de Jesus, ter sido previamente auxiliadas, inclusive na própria profissão, a fim de que tivessem condições financeiras para tanto. Não somente para investir financeiramente, como, principalmente, para ter condições de fácil sobrevivência para efetuar um trabalho. E alguns chegam a falhar? Oh, sim, muitos. Infelizmente, terão de responder por todo o tempo que a espiritualidade dispensou a eles. Ainda temos muito tempo de viagem. Creio que pouco tempo, Nelson. Por quê? Gostaria de aproveitar esse tempo para algumas perguntas. A respeito de quê? A respeito de alguns fenômenos espíritas, pelos quais tenho curiosidade, mas que ainda não tive oportunidade de estudar. Pode perguntar. Se eu tiver condições de responder, o farei com muito gosto. Você poderia me explicar melhor como funciona o passe? Explico, sim, e é muito simples e nada tem de espetacular. Acompanhe meu raciocínio. Você, talvez, deva saber que quando uma corrente elétrica percorre um fio condutor, forma-se ao redor deste um campo eletromagnético. Na verdade, é assim que se constroem os transformadores de força que possuem duas bobinas, ou seja, fios enrolados que são percorridos por uma corrente elétrica. Já estudei sobre isso. Tenho uma boa noção de eletricidade. Pois bem, quando a eletricidade passa pelo fio enrolado do transformador, forma-se um campo magnético e esse campo magnético, ao interagir com outra bobina, sem contato físico, fazem com que ocorra o inverso, ou seja, surge uma corrente elétrica a percorrer o fio dessa outra bobina. E assim, se bobinas com diferentes números de espiras se interagem, consegue-se modificar a corrente. Isso tudo é ciência. Certo? Sim. Estou entendendo. Muito bem. O que acontece é que, nós, espíritos encarnados, possuímos um corpo mental, um perispírito e um corpo carnal, e que todos são constituídos por átomos que, por sua vez, são constituídos por elétrons, prótons, nêutrons e outras partículas que já estão sendo descobertas. Compreendo. Também sabemos que as células, que formam o nosso corpo, também são constituídas por átomos e que possuem sua membrana plasmática, entre o seu interior e a sua parte externa,
uma diferença de potencial que nada mais é do que eletricidade. Por consequência, o sangue, constituído por células eletricamente carregadas, percorre todo o nosso corpo através de veias e artérias, como se fosse a própria eletricidade a percorrer um fio. Nossos neurônios, que também existem em todo o nosso corpo, possuem também eletricidade. Dessa forma, como todos esses nossos corpos são constituídos dessa maneira, é evidente que, com toda essa movimentação elétrica, forma-se em todo o nosso redor, assim como no fio condutor, um campo eletromagnético. Esse campo é o que denominamos aura. Sim. Existe um tipo de câmera fotográfica, chamada Kirlian, que fotografa essa aura que, conforme o nosso estado mental, possui determinadas formas e cores. Quando estamos bem, essa nossa aura possui um equilíbrio em sua vibração, pois tudo que possui vida possui essa vibração, como se fossem ondas. Agora, se estamos mal, no que tange à saúde física ou emocional, essa aura passa a ter vibrações desencontradas e desequilibradas. E, tanto essas vibrações desequilibradas ou equilibradas, vão agir no ambiente em que vivemos, podendo atingir a aura de outras pessoas, desequilibrando-as ou equilibrando-as, dependendo, por certo, do grau de elevação dessas mesmas pessoas. Está me entendendo? É por isso que, às vezes, chegamos próximo a pessoas que, pela simples presença, nos fazem sentir certo desconforto ou, então, uma sensação de muita paz, não é? Isso mesmo. Agora vamos falar sobre o passe. O passe atua no perispírito e, por consequência, no corpo físico, através de centros de força, que se encontram ligados a determinados órgãos de nosso corpo. Os passistas, com suas mentes equilibradas, através da oração, podem fazer com que, a sua aproximação e mentalizando energias saindo de suas mãos, se reequilibre novamente a aura daqueles que estão com ela em desequilíbrio, proporcionando-lhes calma, tranquilidade, o que, por certo, influenciará também os seus organismos físicos. O que ocorre é que esses médiuns recebem essas energias dos espíritos incumbidos desse trabalho, através do centro coronário, localizado no alto de suas cabeças. Por certo, uma pessoa que receba um passe deve, em seguida e, aproveitando essa verdadeira injeção de ânimo e bem-estar, procurar detectar e modificar certas atitudes físicas ou mentais para que possa sarar e não mais voltar a ter problemas de desequilíbrio ou de dor. E a receita para isso é muito simples: seguir os ensinamentos de Jesus. Muito boa sua explicação, Haroldo. Agora, o passe pode também ser realizado apenas com boas intenções, com os bons pensamentos daqueles que cercam a pessoa necessitada e também por atitudes que tornem a vida dessa pessoa bastante tranquila. Uma mãe ou um médico à cabeceira de um filho ou de um doente, se com o coração voltado para o amor em direção a esse paciente, já lhe estará ministrando um passe. E pelo que entendi, somente o passe não adianta, não é? A pessoa tem de se modificar, mesmo porque, se somente o passe fosse suficiente, o que seria da maioria que não os toma? Com toda certeza. Existem muitas e muitas criaturas do que nem sabem que existe o passe e são muito melhores do que muitas que vivem a tomá-lo. Certa vez, li uma história no livro que mostrava bem isso. Você quer ouvi-la? Gostaria, sim. Certa feita, um homem, sentindo muita dor na região abdominal, procurou um especialista que, após fazê-lo passar por alguns exames, detectou a causa. Disse-lhe, então, o médico, que o seu problema tinha causas na má alimentação que fazia. Passou-lhe informações de como deveria ser a sua alimentação, na verdade, para o resto de sua vida. Na verdade, uma dieta. E para que ele já tivesse um pouco de alívio, lhe receitou 3 injeções a fim de livrá-lo da dor. E disse-lhe que tomasse as injeções e fizesse a dieta rigorosamente para que nunca mais tivesse dores. Muito bem. Imaginemos, agora, que esse paciente tem 3 opções, ou seja, se ele tomar as injeções e fizer a dieta, nunca mais terá dores. Se ele tomar as 3 injeções, mas não fizer a dieta, com certeza, assim que passar o efeito do medicamento voltará a sentir dores, e, finalmente, se ele aguentar as dores, não tomar as injeções e fizer a dieta, não mais sofrerá com elas. Do que se depreende que com o passe ocorre a mesma coisa.
Basta compararmos o passe com as injeções e a dieta com os ensinamentos de Jesus. Não adianta apenas tomar passes e não seguir as diretrizes de comportamento ensinadas por Jesus. Mas, bastará segui-las para sermos felizes. História